Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Eu sou Solon Barreto e esse é o PapoCast, o podcast da Holística. Toda semana um convidado novo com histórias alegres, emocionantes e histórias que nos inspiram. E se você não está nos seguindo, é muito fácil. Vai lá, holística.papocast. Vai lá, curte, compartilha e, é claro, se inscreve para toda semana você ter um convidado. A gente manda o link e você vai estar lá se deleitando com um convidado novo. E hoje, para não ser diferente, a gente trouxe um cara muito especial. Vou botar até o óculos aqui para ler o currículo desse cabra. Ó, ele é professor, licenciado em Educação Física pela UNEB, pós-graduado em Educação Contemporânea, com ênfase em inovação e competências. E no teatro, né, ele é ator desde 2007, onde fez parte do Grupo Fala, onde iniciou na Fundação Bradesco, com a direção que esse, como vos fala, Solon Barreto, e com participação em diversos espetáculos teatrais, como Gargalhadas, Férias na Prisão, O Casamento Pequeno Burguês, O Rebuliço, todos também com minha direção, e a experiência, a Travessia do Grão Profundo, direção de Paulo Ato, e apresentação em várias cidades, inclusive fora do país. Se apresentou em São Paulo, na Bahia, em Salvador, na Espanha, na França e em Portugal. E no audiovisual, ele também foi protagonista em Zusamor, Maria Preá e teve participação no longa-metragem Sonho de Cinema. Eu estou falando de Mozart Primo, que está aqui conosco. Mozart, seja bem-vindo, meu irmão. Você aqui no PapoCast da Holística. Que bom, muito obrigado, Solo, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Confesso que passei a semana aí com um filmezinho aqui passando pela cabeça aqui, lembrando de tudo que a gente já fez, né? Enfim, é um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já venho acompanhando esse podcast, venho vendo os convidados, pessoas, sabe, pessoas que eu acompanho, pessoas que eu admiro. Enfim, para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Pô, seja bem-vindo. Então vai ser um papo muito legal. Um papo para falar de teatro, de cinema. Então vamos lá. Mozart, primeiro eu queria saber, você é de Irecê? De Irecê, como dizem, Nascido e criada e aqui registrado. em Irecê, e registrado aqui em Irecê. Tenho 35 anos e há 35 anos moro aqui em Irecê e posso dizer que também há 35 anos moro na mesma rua. Interessante. Mozart, eu li para vocês aqui um currículo muito bacana, e Mozart é um ator de mão cheia, isso a gente sabe. A gente vai entrar na área do teatro daqui a pouco, do audiovisual, mas antes a gente vai falar um pouco, né? Você é licenciado em Educação Física, né? Atualmente você atua na área? Sim, sim. Sou licenciado em Educação Física pela UNEB, Jacobina, Campus 4. Atuo, minha profissão é professor de Educação Física. Eu sou servidor público do Estado, já terminando aí meu probatório, já trabalhando no Colégio Estadual do Campo de Aguada Nova, e também já tenho 10 anos no Colégio Odete também, trabalhando como professor lá aqui no Isso eu município de lembro Irecê. você, no Odete. E é muito bom também trabalhar nos povoados, né, cara? Sim, 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 sim. Eu gosto muito de trabalhar em Aguada Nova. Aguada Nova, né, que é de Lapão. Sim, sim. E, enfim, é uma escola do campo, é uma escola que atende aqueles povoados, com aquelas comunidades quilombolas. Tem particularidades em todos os setores, inclusive na arte, no teatro, que são, pra gente que tá ali, é muito bom estar dividindo experiências. Então, assim, são áreas distintas, né? Mas que, de uma certa forma, elas podem se casar, né? Porque você, às vezes, precisa ter muito físico, né? O mental, para fazer um espetáculo de teatro. E, às vezes, você precisa ser muito bom ator para estar em sala de aula atuando, né? Mas me fale assim, como é que foi sua trajetória até chegar à educação física? Bom, eu sempre gostei muito de esporte, né? Inclusive. Joga bem, viu? Bom de bola, viu, JP? Não sou eu, mas Solo também. Eu lembro da gente nos babinhas. Solo era pivô. A gente marcou alguns babos com estudantes, inclusive. Foi, verdade, verdade. Fiz algumas assistências para ele lá. E aí, como surgiu esse gosto pela... Enfim, e aí eu sabia que eu trabalharia com isso, com algo relacionado enfim, a esporte, a lutas, e a área é educação física. Sempre quis atuar nessa área. E, na verdade, o mais próximo para a gente aqui, para nossa realidade de trabalho, na minha época ali, né, 2010, 2009, 2010, era a licenciatura, era ser professor. Então, prestei o vestibular já na UNEB, na UNEB não, fui pela nota do Enem, né? Escolhi o UNEB Jacobina
Cheguei a tentar outras, enfermagem, por exemplo. Cheguei a tentar Sim. enfermagem, mas Que bom enfim, que você que bom que não eu fui, ficou. fui para onde eu queria. É. E Eu acho que o primeiro passo é você gostar do que está fazendo, né? sim, 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 sim. E assim, eu tive esse privilégio, né? Essa felicidade de poder escolher Escolher. e dar certo, né? Estou na Exatamente. educação desde 2015, né? 2015 eu passei um concurso municipal em Xique-Xique, ainda fiquei 2 anos lá em Xique-Xique, trabalhando numa ilha lá, era 1 hora daqui É. para lá e 1 hora e meia de Xique-Xique até a ilha de barco. Ou seja, ele já fazia o trabalho de educação física Já, nesse só no caminho, né? No trajeto. trajeto. Era 1 hora e meia de barco É para chegar, verdade. para dar aula. Enfim. Era uma maratona. Aí fiquei 2 anos ainda e consegui vir para ERC. Mas vale como experiência também, né? Sim, claro. Tudo é válido, né? Com certeza, com certeza. Mozart, como a gente falou, são áreas distintas. A gente queria, a princípio, só fazer essa pontuação em relação ao profissional educador físico, mas a gente sabe que você está aqui principalmente por um outro objetivo, que é falar da sua área de atuação, que para mim é de extrema importância, que é o teatro. Então me fale, como surgiu o amor pelo teatro? Bom, é, eu tenho uma história muito interessante com relação. Ah. Na verdade, eu tenho a sensação de que eu nunca busquei o teatro. É como se as coisas fossem vindo ao longo do tempo. O teatro que me apresentou foi essa pessoa aqui, na verdade, né? Solon. Na escola ainda, Escola Fundação Bradesco. Foi. Eu, estudante ali da Fundação Bradesco, que lá existia um grupo teatral, o Grupo Fala. Um projeto lindo, um projeto muito interessante, que com certeza produziu resultados que, enfim, marcaram a vida das pessoas. Eu acho que dessa cidade Sim. aqui também. Abrir um parênteses rapidinho em sua fala, inclusive estivemos com o Otacílio Silu, né, nosso querido Silu, semana passada, e ele falou justamente da importância que foi o Grupo Fala. E eu me lembro que eu lhe convidei para ir fazer o teste, né? Foi. Era, na verdade, e eu fui para esse teste sem saber exatamente O que como era, né? É. Eu fui para esse teste, cheguei lá, enfim, um pátio lotado. É. Eu não sabia que tinha aquele tanto de estudante querendo entrar dentro do grupo. Eram Fala. 25 vagas apenas, e às vezes você tinha 200, 300 alunos para... E aquele pátio, um monte de personagens, meninos, figurinos, e eu lá com minha fardinha do Bradesco. Eu falei, meu Deus, eu tinha que vir com um negócio pronto. Eu achei que você ia me entregar um texto, né? Sim. Você ia me entregar um texto, a gente lia e fazia alguma interpretação. Não, rapaz, fui pra lá sem nada, e os meninos tudo preparados. Enfim, uma ideia muito louca lá. Entrei na sala, baguncei tudo. Não quero fazer isso. Não vou quero acordar cedo, né? Não vou acordar cedo. Nada desse negócio de teatro é coisa pra quem não tem o que fazer, enfim. Bati a porta. O jurado ficou paralisado, né? Bati a porta, voltei, só entrei na sala de novo e perguntei aí como é que foi meu teste. Foi. Então, para quem está nos assistindo, para entender, o teste do Bradesco era acirrado. A gente tinha uma audição, que a gente, né, chama audição, e a gente tinha exatamente 25 vagas. Só que de um ano para outro, a gente sempre mantinha uma média de 10 alunos e abria mais 15 vagas novas. Então, era como se fosse um vestibular, né, cara? Porque saiu o resultado ali. E como você falou, não tinha o texto. Nos primeiros anos, a gente teve um texto que a gente entregava como referência. Mas depois a gente entendeu que talvez o próprio aluno levando seu texto e sendo criativo teria um efeito maior. E é como você fala, né? Sim. E, enfim, eu tinha acabado de chegar, né? Mas eu posso dizer que aquilo ali, velho, aquilo ali mudou a minha vida. A gente tá falando isso aí, sabe de quê? 2007. De 2007 pra cá, eu acho que a gente nunca ficou um ano sem ter pelo menos um espetáculo em cartaz. Exatamente. Um espetáculo em cartaz. Quase 20 anos, né, cara? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Com pelo menos um espetáculo em cartaz. A gente tira aí a pandemia. Se mesmo na pandemia a gente fez alguma coisa com vídeo e tudo. Mas, enfim, ali o teatro entrou pra minha vida. Eu digo para todo mundo, hoje o teatro faz parte da minha vida. Eu sou professor de educação física, mas o teatro é assim, é parte essência, da minha né? vida. Já tentei sair, não consigo, não Tenta consigo. sair do teatro, não sai de não, você. não. Moçada, eu tenho o maior orgulho, cara, do Grupo Fala, de ser o idealizador e de ter conseguido a aprovação da matriz, da própria fundação que apostaram no projeto. A gente era considerado o grupo de teatro permanente como referência das 40 escolas no Brasil da Fundação Bradesco. E um orgulho grande porque eu sei que ali foi algo que saiu grandes artistas como você, Samara, Charleandro, Raoni,
tanta gente boa que saiu do Grupo Fala, né, cara? Johnny, né? Sim, sim. Juliana. Então, assim, e hoje muitos deles deram sequência, deram seguimento às suas carreiras. E eu sei que tudo começa ali. Quando desperta ali, quando vocês faziam alguns espetáculos, a gente apresentava para um pátio lotado, né? Na Fundação Bradesco. Lotava e tinha muito As pessoas daquilo, né? cobravam. Hoje a gente fala tanto, né, de sair dos muros da escola e tudo mais. E Isso. naquela época isso já Já acontecia, né? acontecia. Já A gente levou o acontecia. espetáculo para outros lugares. Você conseguia reunir estudantes e fazer com que eles se interessassem, porque pô, era uma galera muito boa. Era uma É. galera que na verdade, já meio que pesquisava o teatro e queria fazer cada vez melhor aquilo ali. Isso dentro da escola ainda. Enfim, chamava muita atenção já dos estudantes naquela época, e a galera queria sair dali, a galera queria continuar fazendo teatro. Então, quando você Saía fala da escola. de sair da escola, eu queria que você falasse de um espetáculo que foi seu primeiro espetáculo fora do Grupo Fala, mas que foi já um espetáculo com caráter profissional, né? Sim, Foi sim. um Meu primeiro espetáculo foi o espetáculo Gargalhada. gargalhada, né? Todo montado com direção de Solon Barreto por estudantes dali da Escola Fundação Bradesco e do Grupo Fala, Grupo né? forte, Era né, tudo, cara? era muito Johnny, forte. lembra de alguns Johnny? Johnny, a gente trabalhava com Johnny, com Tawane, enfim, Luan, Érica, Samara, uma galera muito boa. E assim, um time de comédia absurdo. Gente, essa galerinha nova. Eu lembro da TV Pirata, ou depois vieram outros programas de humor, mas é aquela pegada. A galera tinha uma veia para comédia, um time de comédia que era absurdo. Sim, sim. E todos meninos. A gente tá falando o quê? 14 anos? Né? 15, 16 anos. 15, 16 anos. Éramos muito jovens, na verdade. Mas ao mesmo tempo também um senso de responsabilidade, né? Total. Porque a gente lotou o teatro. Com ingressos pagos, né? Sim. Todo mundo recebendo seu cachê. Oh, meu Deus do céu, o primeiro da vida é inesquecível. Enfim, só, eu sou muito grato, na verdade. Sou muito grato por isso, né? Por ter conhecido você, por ter conhecido o Grupo Fala, por ter conhecido aquelas pessoas, porque quando você me chamou, o filme começou a passar na cabeça, né? E às vezes a gente se dá conta disso, velho, já são 20 anos. São 20 anos que eu faço teatro, né? E, enfim, e eu olho assim, pô, eu não me imagino não fazendo mais, né? E eu conheci ali na escola. Rapaz, sei lá, quanta coisa já vivi com isso aí, velho. Inclusive, a gente vai chegar nessa parte, inclusive você foi para fora do país com o que o poder da arte, do teatro nos proporciona, né, cara? Outro dia eu encontrei um amigo e eu falei, olha, eu já tive o privilégio de ir 4 vezes para fora do país, 2 para a Alemanha, uma para a Espanha e um para a Holanda. Todos eles via arte, cultura. Seja ele para expor, seja ele para ganhar um prêmio, enfim. Isso, cara, não tem preço, né? Então você tem uma história bacana e daqui a pouco a gente vai falar da sua trajetória no teatro, mas antes eu queria falar com você também de um espetáculo que, na minha opinião, foi um dos mais emblemáticos, marcantes dos que eu escrevi, que eu fico muito feliz, porque eu fiz uma aposta, inclusive, você já conhecia seu trabalho, mas eu fiz uma aposta, por exemplo, em Karen, que na época tinha apenas 16 anos, e ela foi a protagonista, ela fazia a Perpétua e eu fazia o Fortunato, foi o Rebuliço. Sim. Foi um rebuliço, aquele espetáculo. Pra mim, o Rebuliço é um marco, na verdade, aqui desse teatro nosso, assim, né? Porque foi quando a gente trouxe. Eu acho que a gente meio que formou plateia. Começou a aparecer pessoas que a gente não era comum ver dentro do teatro. Não sei se você observava isso também. Sim. E a gente lotava aquele espetáculo. Gente que ia assistir mais de uma vez. Gente que não conseguia ingresso. Gente que não conseguia ingresso. Enfim, com equipe incrível também, né? Equipe Renato, incrível. eu tive com Renato, Érica, Coca, Mari, Coca Pérez. Mari, enfim, a gente foi fazer em Molde Chapéu. Molde Chapéu, também, cara, né? foi muito Fizemos bom. 2 apresentações, eu acho, em Molde Chapéu. Enfim. Bruno. Bruno. E eu fazia o Chico das Almas. Chico das Almas. Renato fazia o pai. Eu lembro ainda. Pai. Guru Teté, alguma coisa assim, né? Então, assim, foi um espetáculo muito. E outra coisa, um espetáculo baseado num clássico, né?
O Casamento do Pequeno Burguês também foi um espetáculo bacana. Mas esse foi baseado no Doente Imaginário de Mulher. Sim. E aí que eu fiz todo um texto novo. E assim foi bacana. E um outro espetáculo que a gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar o PapoCast, que é um espetáculo que, inclusive, eu penso, já comecei a escrever a segunda versão, na verdade, o 2, a parte 2, que é Férias na Prisão, cara. Na prisão Para você fora- também, é fora da curva, É, né? até então, era dos espetáculos mais desafiadores, né? Porque Férias na Prisão, pessoal, Férias na Prisão tinha um elenco de pessoas muito experientes já, né? Renato, Aderil, Aderil, amigo, cara, que Kelly tava em Jane, a cima do saudosa Kelly Jane, saudosa cara. Kelly. É, Enfim, era Charleandro, é, Solon no elenco. Enfim, eu ia contracenar ali com o diretor, com o professor que estava me acompanhando já. Enfim, foi um desafio muito grande. Foi o primeiro espetáculo E que a gente atuou, né? O outro eu só dirigi, que foi foi, Gargalhadas. no Gargalhadas você fez uma cena, você Uma entrava, cena, né? foi, é verdade. É. E a cena você era um diretor na cena. Uma cena, é Você era o verdade, é diretor na verdade. cena. Enfim, mas aquele espetáculo com aquele elenco forte daquele jeito, com a galera que Inusitado tinha um final, um né? time pra comédia, É. rapaz. Foi um desafio muito grande. E, enfim, eu acho que eu nunca vi um espetáculo pra arrancar tanto aplauso e risada em cena aberta Inclusive, como era o Rebuliço. risada nossa também. Não, risada nossa. Eu lembro que a gente ficava ali minuto, a gente e o público rindo. E não era porque queria, era esperando se restabelecer pra voltar pra cena. É verdade, cara. Muito, Era muito bom. muito espetáculo. bom. Então, assim, o Férias na Prisão. Eu acho, Mozart, que o desafio maior para a gente, enquanto roteiro, né, diretor, a gente enquanto autor, é você fazer um 2 que supere o primeiro. Porque se você faz um espetáculo muito bom, isso a gente vê muito no audiovisual, no mínimo você precisa ser igual. Então você precisa superar. Então, talvez por isso eu ainda não lancei. Eu estou ainda em fase de maturar o espetáculo, deixar ele amadurecer. Mas com certeza, desde já fica o convite aqui, viu? O Mozart, já que ele gostou tanto de Férias da Prisão. Teremos novos convidados, novos inquilinos, né? Sim, sim. Inclusive, eu coloquei assim: Férias da Prisão 2, novos inquilinos. Novos inquilinos. Então, vem surpresa por aí. Mozart, daqui a pouco a gente vai falar de sua trajetória no teatro, tá joia? A gente vai dar uma pausa agora para você beber uma aguinha. Como a gente já está com o educador físico, vamos fazer a pausa, parada técnica, né? Para beber uma aguinha e tal. Uma ginástica laboral. Isso. Enquanto isso, a gente vai falar dos nossos parceiros, aquelas empresas que impulsionam, que nos apoiam e fazem a parceria forte desse projeto. Agradecer a Antonov Center. Antonov Center é mais de uma academia, é muito mais do que uma academia, é um conceito de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. Além do espaço de academia, você vai encontrar na Antonov Center restaurante, loja de roupa fitness, lavanderia, pet shop, barbearia, salão de beleza, Antonov Center. Você conhece, irmãos, Antonov Sim, Center? sim, sim. Pô, que Que estrutura incrível. estrutura né? incrível, né, cara? Muito bom. Muito Meu sobrinho, que é educador físico, disse, Matheus, você conhece? Esteve aqui no São João, disse que não conhece em Salvador uma estrutura daquela. Realmente é algo, Não, eu ouço comentários fora da curva. que é fora da E para realmente vocês fora que da estão nos curva. assistindo, vem aí um stand-up novo que eu estou lançando, viu, Mozart? Já fica o convite, né? Papo de Academia, uma resenha fitness, que a gente vai falar desse mundo aí que você conhece bem, que é o mundo fitness. Com certeza é imperdível. Gonzales Gastronomia, pratos autorais, pizza diferenciada, a pizza do chefe do Gonzales Gastronomia é qualquer coisa. Entrega delivery, Gonzales Gastronomia, o melhor, sem dúvida, restaurante de Irecê. Geocomercial há 40 anos, a Geocomercial fornecendo insumos agrícolas para toda a região. A Geocomercial há 49 anos, parceiro do Homem do Campo, e a sua principal loja, a loja matriz, fica ali no início da Santos Lopes. Shopping do Médico, produtos médicos e hospitalar. Para você que é estudante de odontologia, de medicina, você vai encontrar tudo que você precisa ali no Shopping do Médico. São também 3 lojas e a loja principal, a matriz, fica em frente à Igreja Universal. Alf Madeireira e Casa Medeiros. Nosso amigo Beto, um abraço, um agradecimento especial. A Alf Madeireira você vai encontrar tudo para seu pergolado, para cobertura. E, claro, a Medeiros, né? Tudo para sua construção, desde o alicerce até o acabamento, você vai encontrar lá na Casa Medeiros. Móvel Destaque, Móvel Destaque, gente, há mais de 30 anos ele entrega ambiente de qualidade. Armário embutido, cozinha planejada, tudo você vai encontrar no Móvel Destaque. Agradecer também ao nosso parceiro Samuel. E para fechar,
o nosso parceiro mais novo, Comercial Queiroz. Como é que é o Comercial Queiroz? Você vai encontrar temperos, alimentos, tudo também para você que trabalha com produtos alimentares que você quer revender, você vai encontrar na Comercial Queiroz. E logo, logo a gente vai ter aqui o Wendel, que vai bater um papo, que tem uma história belíssima, um cara que começou ali na feira, vendendo seus produtos e hoje tem uma estrutura maravilhosa, Comercial Queiroz. Mozart, a gente gosta disso, de história boa para contar, história boa para inspirar, para a gente rir, para a gente se deleitar. E não é à toa que você está aqui hoje, né? Para a gente falar de coisa bacana que é arte e cultura. E você, como um ator, que para mim, eu tenho um orgulho, porque assim, realmente, como você falou, a gente começou ali e você é uma referência. E você mostra que é possível, que independente de onde estude, onde esteja, né? Porque às vezes a gente acha que o aluno, o ator, ele só tem acesso, né? Ele só se torna uma referência quando ele tem um acesso a grandes cursos, tal. O grupo fala da Fundação Bradesco, né? É um grupo ali que a gente tinha toda terça e quinta aula, eu me lembro como hoje pela manhã, né? Não faltavam, viu, gente? Eles não faltavam, porque inclusive isso implicava na sua permanência, mas independente disso, Como é que faltava? não tinha como, né? As vivências eram Era incríveis maravilhosa, né? demais. Ninoê, lembra? Sim, vai. Cabadi. Cavadi, Melequetê, enfim, são lembranças muito boas. Aí, Moza, eu queria que você falasse de sua trajetória no teatro, porque você começa lá naquela audiçãozinha ali, naquele teste do grupo Fala, e dali, pá, Mozart explode como um ator que pasma as pessoas assim, tanto no drama, na comédia. Eu gosto de vocês nos dois, mas eu sou suspeito de falar, eu prefiro ele na comédia. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória. É, eu falei na estante, né? Eu passo um filme na cabeça, mas eu começo ali em 2007. De Que idade você 2007, tinha ali? eu tinha 16 anos. 16 anos. 15 anos, 2007, 15, depois 16. Não, 16 anos, 16 anos. Tinha 16 anos. Não tinha feito nada de teatro. Nada, mas era nada mesmo. Que atividade Nada de sala mesmo. de Mas, aula. nada. Mas aquela dinâmica das aulas, que ao mesmo tempo que você conseguia apresentar o teatro pra gente, mas ao mesmo tempo deixava a gente vontade. Aquilo ali Lúdico, né? favorece demais o Demais. processo criativo. É. Então a gente criava sentindo prazer em estar criando e queria mais, e queria mais, e queria mais. E foi nisso, acho que talvez de querer mais, que depois fora da escola a gente Sim. conclui. Eu continuo buscando, né, esses espetáculos. A gente faz vários espetáculos, vários. Nossa, a gente encena. É. A gente Nossa, a citei. gente ensina, Nossa, a gente é verdade, um encena. projeto, verdade. Enfim, eu fiz aquele. A gente fazia uns trabalhos nas lojas. Eu fazia um velho. Era o São João de Irecê. o São João de Irecê, que a gente recebia o pessoal na rodoviária. Ou seja, teatro de rua. Teatro de rua A gente começou fazia ali, muito forte. A gente é fazia verdade. teatro de rua. Enfim. Que é desafiador, né, cara? Uhum. Teatro de rua é desafiador porque tudo pode acontecer. Então, eu acho que aí, com certeza, uns 20 trabalhos de lá pra cá. Sim. Enfim. E mais recente, eu adentro no grupo Núcleo Caatinga, né? Do diretor Paulo Atto, já agora, antes de começar a pandemia. A gente tem um processo de formação ali também. Eu recebo o convite para fazer o espetáculo A Travessia do Grão Profundo. E totalmente E aí, diferente do que você já tinha feito. Muito né? Isso que é diferente bacana, que desafio, né? muito diferente do que eu já tinha feito. E talvez era isso também, né? Que a gente eu acho que o ator a gente tem que estar em busca disso, né? Tem que O se ator permitir, né, cara? e se desafiar. E ele tem que se desafiar. Então, eu recebo o convite para fazer o espetáculo A Travessia do Grão Profundo, um monólogo. Como resultado desse curso, a gente também estreia um espetáculo A Experiência. E daí eu abri também uma série de oportunidades também, né? Sim. Eu com o Núcleo Caatinga, com o Paulo Atto. Viaja muito. A gente viaja muito, enfim, diversos festivais e aqui no feiras literárias, Sim. na Bahia, enfim, a gente já foi até o estado de São Paulo apresentar também, e em outros países, França, em Paris, né, na sede do Teatro do Oprimido em Paris. Sim. Enfim, nas Ilhas Canárias, a gente vai participar de um festival muito interessante lá nas Ilhas Canárias, em Tenerife, Tegueste, que é na Espanha. Enfim.
Onde o teatro te leva, né, cara? Onde Onde o a arte te teatro, leva. onde o teatro te leva. E eu observo também que depois disso tudo que é como se cada apresentação, cada vivência dessa é de fato única e traz pra gente uma É. experiência muito Hum. grande. Eu não esqueço, por exemplo, da gente lá num povoado, pra dentro de Itaguaçu, uma comunidade quilombola, fazendo campanha de febre aftosa. Você nem vai lembrar disso. Com Érica, com Sim, a cara. gente. É, E aquilo tá aqui, ó. E eu lembro é. daquilo ali. Morro de Chapéu também foi. Enfim. E pra mim, e como também lembro, né? Tu. De Ah, repente tô ali na beira do Rio Sena, em Paris, caminhando sim, e sim. lembrando de É. tudo que eu já fiz. Enfim, é, eu posso dizer, eu sou muito feliz com toda essa trajetória, com tudo que o teatro já me oportunizou, né? Com tudo que eu já vivi com o teatro, com certeza. Não só profissional, mas o teatro tem me ensinado muito como Como pessoa ser mesmo, humano, como né? ser humano mesmo. Tem uma coisa que é muito forte que se fala, né? Que é tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu acho que principalmente na arte, no teatro, nas artes cênicas, eu acho que isso é muito forte, né? Porque, como você falou, você vai desde um povoadozinho ali, em que você sabe do peso, da importância, do significado de sua apresentação, mas você vai lá para o outro lado do mundo, você vai para a Europa, você faz uma apresentação no espetáculo de pomba, então tudo tem seu valor. E eu acho que é isso que engrandece o ator, o artista, né? E aí você faz toda essa trajetória e aí a gente pode dizer que Mozart realmente se descobre como um ator, né? Você, inclusive, hoje tem DRT, você tem toda essa. Sim, sim, sim. Eu vi um ator, alguém falando, eu não lembro exatamente isso, que ele diz assim, que na verdade não é a gente que escolhe o teatro, é o É, teatro que deve escolher a gente. Eu acho muita audácia, acaba ser muito retado, o teatro escolher escolha ele. ele, né? Mas assim, eu tô tentando, tô esforçando ao máximo para que um dia o teatro me escolha, sabe? Porque, enfim, velho, é coisa demais, é muita coisa que É. já vivi atrás disso aí. Na época de fala, eu convidei muitos alunos, porque a gente, quanto diretor, a gente tem um olhar, isso é fato, de fora para dentro, né? Então a gente olha. Quando, por exemplo, eu chamei Karen para fazer o Rebuliço, e algumas pessoas falaram, pô, mas você vai. Esse personagem tem muita fala, é uma responsabilidade, é quase mais 300 falas. Cara, é muito nova, É, né? Karen, 16 anos, mas eu via em Karen um time maravilhoso de comédia, eu dizia, é aqui que eu vou apostar. Então, aquela intuição de diretor. E eu acho que os personagens foram caindo como uma luva, né? Mari faz aquela Belinha, que é aquela Sim. menina. E a gente esqueceu de falar de um nome de uma pessoa aqui que foi uma monstra em cena, uma maravilhosa Mirta. Mirta, sim, sim. Mita faz a esposa É Fortunato, Fortunato. Fortunato? Não, Fortunato é meu personagem, esqueci Eu de era. Pavarotti. Eu vou lembrar. Eu sei que Mita faz uma mulher que, inclusive, ela engana o marido, porque ela tenta justamente. E eu disse que rapaz, Mita vai cair com uma luva com esse personagem, né? E assim, então, assim, Uma uma presença na presença cena, muito né? forte, entendeu? Então, eu acredito, Mozart, que você. Aí eu já vou para fazer uma segunda pergunta, uma outra pergunta já na parte de encenação. Você se descobriu ator dos dois lados, mas você gosta mais, ou você se vê mais como ator de comédia ou drama? Receba essa bomba Ai, aí. que pergunta. Muito difícil essa pergunta. Muito difícil. É, eu acho que eu não consigo solo, eu não consigo escolher. Não. É, eu gosto de ser dirigido. Eu sou Uhum, ator e eu gosto dessa ideia. Eu gosto do desafio. Eu sim. gosto de quando o diretor chega e apresenta uma proposta, né? Apresenta uma proposta e uma ideia, uma coisa que tá com vontade de fazer. E se eu me sinto desafiado, eu vou lá e a gente fazia uma comédia, o Reboliço, a gente tá usando o Reboliço, Sim. e você me convida para fazer um personagem que na entrada, a princípio, era até uma quebra da comédia, né? Já era um cara mais. Sim. Mas o espetáculo era tão que, pô,
Vamos ver aí. Mete um meio com uma caricatura ali. Era uma comédia puxada pra comédia dell'arte, né? Sim. Mas que o seu personagem quebrava porque você vinha com um personagem mais É. típico do sertão. O E aí- matador. E aí, diferente do que a gente já vinha fazendo, feito dos Sim. outros convites. Enfim, eu ia me jogar mesmo. Eu me joguei. Depois você me convida para fazer um filme, né? Sim, a gente vai entrar daqui a pouco na enfim, parte do audiovisual. vem um convite Exatamente. para travessia, que outro universo. Sim. Já é um drama. Exato. Tem umas pitadas de comédia. Mas é um drama, enfim, um espetáculo com mais uma denso, poesia uma densidade muito forte. muito linda. Enfim, a experiência também é outro espetáculo num universo mais de drama, mais poético também, baseado ali nas obras de Shakespeare, enfim. Sim. Muito diferente do que já vinha sendo feito, mas que eu não poderia de forma alguma deixar de topar o desafio e encarar. Então, assim, drama, comédia, venha o que vier. Vamos ver o que tem aí para acontecer. Só lembrando que o nome da personagem que a gente estava tentando aqui buscar era Doralice. Doralice. Que ela falava Doralice e tal, né? Que era o personagem de Mirta. Mandar aqui um beijo para todos do espetáculo Rebuliço, aquele elenco maravilhoso. Aí a gente entra agora na última parte do nosso bate-papo, que é o audiovisual, justamente que você citou aí. Você fez alguns trabalhos no audiovisual e eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né? Porque a gente sabe que o audiovisual ele é diferente do teatro. E como é que foi para você se adaptar? É bem diferente, né? Muito diferente. O primeiro trabalho audiovisual que eu faço é o Zusamor, né? Sim. Zusamor Já entra como protagonista. Que é o Dourado. Protagonista dentro daquele... Trazer um pouco da história do José Alves de Andrade, a rua que eu moro, que eu sempre morei. Imagine, cara, que emblemática, né? Enfim, não é o cinema não é fácil, é muito diferente, inclusive do teatro. Meticuloso. É tudo ali naquela hora, vai acontecer ali. Você tem que entregar, enfim, mas também é outra experiência. É maravilhoso também, é maravilhoso fazer cinema. Eu gosto muito. Enfim, é você aproximar mais da realidade mesmo, né? No teatro a gente vai interpretar uma realidade, vai dar sentido a uma realidade, vai levar a realidade para outro ponto, vamos dizer assim. No cinema eu vejo muito que a ideia é trazer a realidade, na maioria das vezes ali, tal qual como ela é ou como ela foi. Eu acho, Mozart, que talvez, na minha opinião, o maior desafio é esse, e a maior diferença é a emoção do público, né, cara? O teatro é ali na hora, aquela emoção, aquela troca de energia, aquela sinergia acontece ali. O cinema você tem que ter muito, né, consciência de que a emoção vai vir, mas você não vai ter aquele feedback de público, de plateia. Se torna um pouco mais frio, né? Sim. O retorno se dá de outras formas, né? Exatamente. O retorno vem depois, né? Isso. Eu me lembro que quando a gente gravou o Patuá, eu fazia preparação de elenco e eu tive que fazer um trabalho de preparação com o Ítalo, muito novo. E eu trabalhei com ele a questão da memória emotiva, ele não sabia nem o que se tratava, mas eu trabalhei com isso e funcionou muito, né? Então são técnicas, né? Patuá é uma referência. Pegou pesado, Patuá é referência. Patuá, que filme aquele. Inclusive, você viu a entrevista de Sandoval? A gente, né, tem um projeto bacana, que inclusive você está na nossa lista, já vou lhe falando aqui, até falei com o Mari também. Então, assim, o bacana é que a gente tem a fonte para onde tirar esse elenco, né? Esse elenco para esses filmes, para esses espetáculos. Mozart, aí você vem, participa dos Usamó e na sequência você faz... Eu faço o longa, né? Eu faço a participação no longa Sonho de Cinema. É verdade, Aquela cena ficou muito engraçada, cara. E depois eu faço Maria Preá. Maria Preá, né? Outro curta, Maria Preá. Com cabelo, Verdade. Então tracenava muito com Malu. Isso, Malu Andrade também começou com a gente lá no... Excelente atriz da nova... No curso de teatro, da nova geração. E o que Irecê tem de material humano e de qualidade para a gente produzir,
cada vez mais, sabe? Aí eu já queria que entrasse impressionante, nessa velho. parte. A gente tem material humano, mas a gente precisa de mais material de fomento, de financiamento. Como é que você vê hoje o teatro em Irecê e as artes? Sim, sim. Eu tenho falado muito. Primeiro, Irecê precisa de um teatro. Irecê precisa de Sim, um teatro. Com essa qualidade que a galera produz aqui, com esse material que a gente tem aqui, o básico, um espaço físico, isso vai abrir portas. Enfim, Irecê, com, com um teatro de qualidade, eu não tenho dúvida. não Irecê tem. vira uma referência no Vira. nosso estado. Irecê Sim, é uma sim, referência no nosso estado. Enfim, é, com tudo que a gente já fez, com o Festival de Teatro da sim. Caatinga, que já acontece aí, que já atrai pessoas, isso sem ter um teatro, com toda essa história, História. né, que a gente tem com É verdade. espetáculos e fazendo essas adaptações em auditórios e tudo mais. Um primeiro passo, eu acho que fundamental era a gente É. ter um A gente tem espaço. hoje um teatro, que é o Teatro da Coperil, inclusive mandar aqui um alô, um salve para nossas amigas, parceiras, a Laerte, Cris, da Coperil, que sempre nos atende muito bem. Que eu acho que é um primeiro pontapé, mas ainda, como você falou, talvez de grande porte, é um teatro que pega 200 lugares, 250 lugares, climatizado e tal, mas talvez a gente precise de um espetáculo com a boca de cena maior, um palco maior, porque aí já tem, por exemplo, se a gente for fazer um musical hoje, a gente imagina aonde fazer o musical, Onde que a né? gente faria, né? Já tive muita vontade, tenho vontade de fazer um musical, mas se a gente pensar, e aí, vamos levar para onde? Porque a gente sabe que se você levar para um local que não seja um teatro, você perde a qualidade. E é uma casa, né? É É, uma casa. O que a é, gente, sim. A gente precisa de uma casa. é Um lugar para a verdade. gente estar experimentando, tá ali errando, tá formando plateia, né? Cria uma identidade, eu acho. Esse teatro físico ele vai ter essa importância fundamental. A gente vai criar uma identidade com o teatro em nossa cidade. É. E a gente tem força, a gente tem É. potencial para isso. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 Três filhas. filhos. Já tem. Mandar também aqui um beijo para Kélia, Sim, sim. que está nos assistindo. Me fale aí, eles têm assim, já estão indo no caminho das artes? Sim, Porque os meus não foram. me acompanham, É, mas a veinha mais pro teatro é, tá no mais novinho ali, no de 5 anos. De vamos 5 ver. anos gosta de Gosta? aprontar alguma coisa, o João. É, Meus filhos, né? Pedro, o mais velho, Arthur e João. Enfim, Só foi menino, né? só foi É menino, igual lá só em vem casa, para dar menino. uma equilibrada aí. Mozart, vamos para a parte final. Primeiro, quero te agradecer muito, mas antes de finalizar, eu queria que você, para quem está nos assistindo, desse uma dica, falasse assim, algo que você acha importante para quem quer seguir a carreira de ator, seja ela no cinema, na televisão ou no teatro. Enfim, eu quero primeiro reforçar uma coisa que eu acho muito importante. É, que eu acho que nossas escolas voltem a fomentar o teatro. Eu tenho um sonho, eu tenho vontade de ver cada escola Mais grupos falam, com né? um grupo fixo de teatro É, aqui. Cada escola com um grupo fixo de teatro, permanente. que a gente possa Fazer fazer um um festival de festival estudantil. escolar, É sabe? verdade, cara. Sem nenhum caráter competitivo, nada, só Não, para mostra de garantir um teatro, espaço para que isso. aquelas escolas venham e apresentem, porque é ali que a gente pode estar formando plateia, Plateia, é ali que a gente pode estar atores. formando atores, atrizes, enfim, essa capacidade que o teatro tem também de incentivar a leitura, o estudo, coisa que a gente está perdendo, né, Saulo? Eu vejo o quanto o teatro leva a gente a ler, e É, ler coisas que talvez a inteligência artificial não consegue dar conta, porque a gente foge do texto, atiça a nossa imaginação, sim. enfim, o teatro é uma importante ferramenta de incentivo à leitura. O ator, a atriz, para ser ator, a atriz, ele vai ler, ele vai ter que ler. Sim. Enfim, então, que a gente movimente cada vez mais o teatro dentro de nossas escolas mesmo, faça esse primeiro passo. Enfim, que a galera busque, né, o teatro cada vez mais. É uma arte muito bonita, é uma arte fundamental, sabe? Milenar. E milenar e que Merece. oferece uma leitura da realidade para a gente que cada arte tem sua contribuição, né? Mas É, o teatro, pelo menos para mim, ele oferece uma leitura da realidade que eu não encontro em outro lugar, a não ser ali no teatro. aquele espaço. Seja sentado na plateia olhando alguém lá em cima,
ou seja ali, velho, em cima do palco e vendo aquele pessoal ali E na tem uma frente coisa bacana no assistindo. que você fala, as escolas fomentarem, a gente ter mais um olhar voltado para o fomento ao teatro, porque, Mozart, automaticamente, quando você cria esses grupos permanentes, você vai também potencializando autores, sonoplastas, toda a cadeia, né, que produz, atores e atrizes, cenógrafos. Então, a gente entender que é possível você encontrar, né, de repente, bons profissionais que estão ali. E como você falou, falta a oportunidade. Quem sabe que o teatro não vai encontrar essas pessoas? Sim, sim, Como encontrou você, olha, né? é uma rede, né? Quando É, você, a gente está falando da realidade da escola, né? Quando você se propõe a fazer algo disso dentro da escola, você vai, a quantidade de estudantes que você pode conseguir mobilizar com aquilo ali é absurdo. enorme, né? Você vai ter meninos que vão escrever. Você vai É. ter meninos que vão passar dias lendo a mesma coisa para extrair alguma coisa daquilo ali para poder mostrar. Você vai ter menino que vai aprender a mexer com as coisas porque ele vai ter que fazer a produção e tudo. Produção. Enfim. E a oratória, a comunicação, é completo. Sim, Gente, sim. antes de finalizar, eu queria que você desse 3 dicas de ou filme, ou espetáculo, ou série, para quem está nos assistindo, já que você é da área das artes visuais e Bom, eu sou apaixonado pelo cinema nacional, né? Eu acompanho, dois. eu gosto muito do nosso cinema nacional. Um filme que alguém quando pergunta assim, lá é Lisbela e o Prisioneiro. Eu gosto demais, eu gosto demais daquela trilha sonora, enfim, gosto demais daquele filme. Espetáculo tem um em particular que é A Travessia do Grão Profundo. Sim. Assistam esse espetáculo. Enfim, é muito bonito, é muito poético, enfim. E um outro filme que eu gosto bastante também é Febre do Rato, com Sim. Irandi, pra Aquele mim, cara é muito bom, dos né? atores É. mais, enfim, os atores mais que eu tenho visto na atualidade e trabalhando, que eu acompanho. Muito bom também. É isso. É isso, nós tivemos aqui hoje a presença de um cara que só fez engrandecer nosso PapoCast, né? Mozart Primo. Mozart, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Quem sabe veremos em breve Mozart aí nos palcos, atuando ou nas telas, né? Agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer a nossa produção, JP, João Pedro, pelo cuidado que tem com o nosso programa. Esses cortes que você vê, ele que faz de forma assim genial. Agradecer também nosso parceiro e produtor Janderson e claro a Holística que traz para vocês todo esse contexto. Em nome da Holística a gente quer lhe agradecer. Muito, Mozart Primo, muito obrigado. Eu que agradeço esse espaço aqui. É muito bom vir falar de voltar em teatro, breve, viu? Para falar dessa, de novidade. dessa história. Muito obrigado à Holística por esse quadro também. É um quadro, enfim, incrível, velho. Isso aqui tem que ter vida longa, viu? Tem que vir mais pessoas aqui. E você pode arrumar um esquema da gente vir com outra galera também. Sim, A pessoa sim. já imaginou aqui Renato Sampaio, uma Karen, galera, Karen aqui, Mari, né? é E a verdade. gente trocando uma Vamos ideia. pensar, viu, JP, aquela ideia de Ai, fazer. A gente tem uma ideia, uma proposta que em breve vai ser lançado. A gente tem um auditório aqui e a gente quer fazer uma coisa de um programa maior, com sim, várias sim. linguagens. Como eu dei a ideia, você Tem- tem que estar, não é? Com certeza vai estar. Gente, muito obrigado por mais um programa. Você está conosco. Vai lá. Se você não está nos seguindo, é muito fácil. Holistica.papocast. Vai lá, curte, compartilha e, claro, se inscreve para toda semana você ter um papo maravilhoso como esse. Holistica Papocast. Até a semana que vem.